Conforme Lodi e Luciano, em 2014, o desenvolvimento da linguagem ocorre na interação do bebê com as pessoas que estão ao seu redor, por meio dos quais poderá se apropriar dos aspectos culturais do meio social no qual vive. Crianças surdas, filhas de pais surdos, terão a língua de sinais como a sua língua natural e que se desenvolverá sem maiores problemas. Contudo, uma criança surda, filha de pais ouvintes, representa mais de 90% dos casos de famílias reais em nossa sociedade, o que resulta em um obstáculo para a criança na aquisição da língua. Nesse último caso, a língua de sinais não será a primeira língua que a criança terá contato, e sim a língua oral. Por se tratar de uma criança surda com aquisição tardia em ambas as modalidades linguísticas, oral, auditiva e visoespacial, é importante que eu, como educador, tenha ciência dos conhecimentos, habilidades e atitudes que devo ter ou buscar quanto antes adquirir para poder atender a criança surda, filha de pais ouvintes ou até mesmo surdos, na melhor forma possível. Caso eu me depare com um exemplo desses em sala de aula, eu não pensarei duas vezes em utilizar a língua de sinais como forma de me aproximar da criança e proporcionar o vislumbre de um novo mundo que se abrirá a partir daquele momento. Contudo, é importante ter ciência de que a escola é apenas um dos locais ao qual a criança deve usar como fonte de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Para uma boa resposta no processo de aquisição, sendo um caso de início precoce ou de início tardio, é essencial que a criança surda tenha contato com adultos fluentes na língua brasileira de sinais ou na língua de sinais, o que irá proporcionar momentos de aprendizado único com pessoas que realmente dominam o sistema linguístico que ela ainda está começando a entender. Esse tipo de estratégia possibilita recuperar a criança de forma mais rápida do que quando ela aprende língua de sinais somente na escola. Irei sugerir aos familiares a também buscar aprender a língua de sinais, não somente a criança, e levar a criança surda nos pontos de encontro com ou de outros sujeitos surdos, como, por exemplo, a Associação de Surdos, igrejas e outros lugares, como visto anteriormente nos módulos. A criança surda, ela precisa ser bombardeada de estímulos de qualidade de língua de sinais, para que ela consiga, igualmente como as crianças ouvintes, que são bombardeadas por sons diariamente. Ela precisa adquirir e desenvolver com qualidade e de maneira saudável a sua língua materna. Quando a criança surda é exposta à língua de sinais no tempo esperado, é perfeitamente normal que o seu desenvolvimento e estratégia de aquisição de linguagem apresentem semelhanças ao processo de aquisição de línguas orais por crianças ouvintes. Ambas as crianças, surdas e ouvintes, se estimulada desde cedo, quando bebê, elas podem adquirir de forma natural a língua que melhor se adaptar às suas condições biológicas naturais. Quando a aquisição se desenvolve dentro do período esperado, existem alguns estágios pelos quais as crianças surdas passam para adquirir e desenvolver a língua de sinais. Neles é característico, primeiramente, o período pré-início de aquisição da linguagem, o período de produção de um vocabulário apenas, o período de arranjo de mais de um vocabulário, o período de produção de vários vocábulos combinados e o período de domínio da linguagem pela criança surda. Em relação ao isolamento, depressão, distúrbio de personalidade e sensação de inadequação ao meio social, foi dito sobre a privação de língua, né? No módulo anterior. A privação linguística, ela proporciona à criança uma experiência negativa, o que clinicamente a leva a apresentar problemas de interação e convívio social.
Lembre-se, a falta de estímulo é uma característica ou um sintoma social externo, e a pronúncia linguística ou a dificuldade de usar os recursos linguísticos que a língua oferece é uma característica e não um sintoma propriamente dito. No ensino e aprendizado do português como L2 para crianças surdas, o que podemos destacar como um conjunto de principais problemáticas? Português escrito e língua de sinais são línguas de modalidade distinta, tornando o ensino-aprendizado da escrita portuguesa com L2 um desafio, o qual poderia ser facilitado se a criança surda aprendesse também a escrita de sinais para se utilizar como suporte ao aprendizado do português escrito como L2. Além disso, também temos a falta do preparo dos professores e problemas na estratégia metodológica adotada pelas escolas. Perceba que a proposta, que segundo a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, o artigo 1º da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados são reconhecidos como meio legal de comunicação e expressão dos sujeitos surdos. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. A escrita em língua portuguesa não pode deixar de ser ensinada a crianças surdas, está na lei. Entretanto, nada impede que seja ensinado também em língua de sinais nas escolas. Entretanto, não é o que se percebe na prática, onde as escolas não adaptam corretamente o currículo e dificilmente cobram dos professores capacitações visando atender uma criança surda com qualidade. Na opinião de Quadros, tratando-se do ensino da língua portuguesa escrita para crianças surdas, considera que há dois recursos importantes a serem usados em sala de aula: o relato de histórias e a produção de literatura infantil em sinais, o que dará subsídio à criança aprender a ler as palavras escritas na língua portuguesa.